começar hoje, né, mais um assunto dentro do nosso assunto principal, que é teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, glória a Deus, os anjos luminosos e, se o tempo assim der, né, os anjos tenebrosos, né? Que maravilha. E nós estamos aqui na página, tá sem número aqui, não, tá aqui, número 3, anjos luminosos. Todo mundo achou aí? É outra apostila. A página 3. Outra apostila. A primeira apostila que eu dei. Então vamos lendo aqui. O estado e o mundo dos anjos atrai muita curiosidade na atualidade. Porém, há muita falta de compreensão sobre quem eles são e como deve ser a nossa relação com eles. Muitas pessoas erram ao oferecer-lhes culto ou ao buscar comunicação direta com eles no cotidiano, né? A gente vê aqui que no decorrer da história, que a Bíblia assim foi escrita em Gênesis, isso até os dias de hoje, e todos os 66 livros da Bíblia, houve homens, houve povos, houve pessoas que quiseram ter conversa com os anjos, não com Deus. Paulo fala de cultos que queriam ser prestados a anjos. E isso é um erro gigantesco, porque nós vamos chegar nessa parte ainda lá. Quando João, não o Batista, mas o apóstolo, estava lá na ilha de Patmos lá, e Deus vai mostrando para ele lá tudo que ia acontecer lá. Ele fica, eu penso assim, nas minhas palavras, tão tocado ali pelo que ele estava vendo, que ele se prostrou de joelho para adorar o anjo. O anjo falou assim: não faz isso não, sou o seu conservo, adora só a Deus. Então, os anjos de Deus, vai ficar bem claro, eles vão falar o que está, lembrar a gente escrito na palavra. Nunca um anjo de Deus vai falar algo que está fora da palavra, porque o apóstolo Paulo falou em Gálatas ali, que se mesmo que descesse um anjo do céu, um anjo, não fala nem do céu, e pregasse um outro evangelho, seria maldição. E nós sabemos que os anjos caídos, que a gente colocou o título aqui, tenebrosos, que é da parte do inimigo, esses sim vão tentar trabalhar, contar mentira, falar algo que não está na Bíblia, para trazer adoração não a Deus, mas a eles. Então a gente vai abordar esses assuntos aqui, né? Primeiro, os anjos. A gente colocou o título aqui luminosos aqui, mas a gente sabe que é os anjos da parte de Deus, né? E depois, se der, o tempo der, os anjos tenebrosos. Amém? Aí a gente vira a página aí. Aleluia. Quem tiver aí fácil aí uma caneta, quiser, eu vou fora aqui da apostila citar alguns versículos aqui a mais, né? Se quiserem anotar, é importante para reler e ler nas suas casas. Categoria dos anjos, né? Pergunta, só levantar a mão e a gente vai estar ouvindo a pergunta e junto aprendendo aqui, ó. Categoria dos anjos, né? Estamos na página 4 agora. Segundo as Escrituras, Deus criou duas classes de seres inteligentes no universo. Todo mundo está lendo aí? Aqui está falando seres inteligentes no universo. Tem gente que vai, se não prestar atenção, vai dizer que Deus criou duas classes de anjos inteligentes. Não é não. Duas classes de seres inteligentes. Sem olhar na apostila, olhando para mim aqui. Obreiro Jean, olhando para mim. Não olha na apostila não. Quem são esses seres inteligentes que Deus criou no universo? Duas classes de seres inteligentes. Duas classes? Não.
quero só a resposta. Isso está na Bíblia. Quem são as duas classes de seres inteligentes que Deus criou? 1, 2, 3. Humanos e anjos. Humanos e os anjos. Os homens e os anjos. Não os animais. Mas que tem um povinho aí, não estou menosprezando, que vem com essa ideia. E é gente inteligente, gente que estuda muito, que fala que o homem vem do macaco, por causa do macaco ser muito inteligente. Não vem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, as duas classes de seres inteligentes que Deus criou são os anjos e os homens. Eu faço essas perguntinhas aí de charada mesmo, para ver se vocês estão lendo a apostila. Porque se a apostila está com vocês, era para ter lido. Então, não vou nem falar nada. Se tivesse lido, todo mundo tem que ler a apostila. Né? Natureza superior. Tem que ler só a aula anterior? Não, a apostila toda. Eu achei que não podia ler. Não, pode sim. Aqui ia ser realmente. Desde o primeiro assunto que nós começamos aqui a falar sobre teologia, eu sempre falo, leiam tudo que é passado. Leiam tudo, leiam, releiam, então é para ler. Natureza sempre superior. A classe dos anjos possui natureza superior à dos homens. Eu vou ler aqui, depois vocês deixam as suas Bíblias aí do jeito. Hebreus, o capítulo 2, o versículo 6 e 7. Está escrito assim. Ó, Hebreus, capítulo 2, versículo 6 e 7, está escrito assim. Ó, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem, vírgula, para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, da glória e de honra o coroaste, eu constituí sobre as obras das tuas mãos. Então, os anjos de Deus foram criados numa perfeição. O homem, a gente sabe disso pela queda, né? Ali no Éden, ele, quando foi criado ali, Adão, e da sua costela tirado a Eva, eles tinham uma sabedoria evoluída, vamos dizer assim, eram mais sábios ali. E a gente vê que quando entrou o pecado a gente sabe que o termo dele é uma ofensa a Deus, né? A desobediência, e isso, essa sabedoria ali, ela veio ser não tirada na sua totalidade, mas veio por causa do pecado, não digo paralisada, mas ela, de uma certa forma, se a pessoa não tiver Deus, não estiver ligada em Deus, essa sabedoria crescer, ele aprender de Deus, não tem como. Mas onde está escrito isso, pastor? Tiago, capítulo 1, fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Deus dá liberalmente. Então, quando o homem, a mulher está ligado em Cristo Jesus, a gente vê que o nosso entendimento aqui, ó, ele não vira, quem vira é bicho, ele é transformado pelo Espírito Santo. Então, a sabedoria nossa, ela vai o quê? Ela vai ser transformada. Deus vai dar sabedoria, Deus vai acrescentar, e a gente vai ter, como a Bíblia, o apóstolo Paulo fala nas cartas, a mente de Cristo. Então, o homem e a mulher que servem a Deus hoje, a sabedoria deles vem de Deus. E com isso há um crescimento. Aqui, ó, no nosso entendimento. Então, o homem, quando veio a pecar, lá no Éden, o pecado entrou no mundo através de Adão, o homem veio perder isso. É essa sabedoria que Deus dá, que o homem faz o homem crescer. Isso no entendimento. Ele veio perder. Só que quando o homem se volta a Deus por Cristo, ele volta a ter essa sabedoria de novo. Louvado seja Deus, né? E a gente vê aqui que os anjos de Deus, eles têm essa sabedoria, natureza superior dos homens. Aqui. E aí vem aqui, ó,
Ponto. Espíritos ministradores. São seres espirituais. Hebreus 1,14. Né? Que executam. Aleluia. Hebreus 1,14. Abre para nós, por favor. Que executam atividades sob ordens diretas de Deus. Então, os anjos, né, nessa comparação, são superiores a nós. Claro, vamos chegar na parte dos anjos, né, que a gente chama de caídos, né? E aqui a gente colocou o título como tenebrosos, né? E Hebreus 1,14. Vamos ver o Cauã, vai ler para nós aí, por favor. Mas nada quis fazer, sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Amém. Então, os anjos são seres espirituais. Né? Perguntas só fazer. Significado do termo anjo em hebraico, mala. Vamos falar. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que herdarão a salvação. Maravilha. Então a gente vê que os anjos, quando João tem aquela visão, que ele vai se prostrar, ali tem Apocalipse, vamos chegar nesse capítulo, versículo ainda. O anjo fala assim: sou o teu conservo. A coisa que está obregiando. Deus dá uma visão aqui do céu para ele ver um anjo. Deus pode fazer isso. E aí naquela, né, naquele algo assim tão maravilhoso, aquela visão que Deus dá, João teve isso. Só que João se colocou de joelho para adorar o anjo. Ali. Aí o anjo fala assim: sou seu conservo. Conservo, ele serve você. Olha que privilégio maravilhoso que a gente tem sendo pecador. Adora somente a Deus. Se fosse um anjo maligno, ele ia falar assim, né? Ajoelha um pouquinho, continua de joelho, porque o espírito maligno, os espíritos malignos, né? Isso a gente começando lá com Lúcifer, nós vamos chegar nessa parte ainda lá. Quando a gente for ler Ezequiel, fala que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então ele quis pegar toda aquela glória que é de Deus para ele. Por isso que os anjos de Deus vão falar: adore a Deus. Tanto é que a Bíblia fala tanto dos anjos, que é maravilhoso, que quando Jesus ele ressuscita, louvado seja Deus, as mulheres vão até o sepulcro lá para ver, que era um domingo. No sábado, segundo a lei, ninguém podia sair, ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, os alimentos tinham que ficar próximos, perto, ninguém podia cozinhar, e tem um monte de ordenança lá. E as mulheres vão no domingo, que já é um dia normal para eles, e a gente sabe que é o primeiro dia. Os anjos que falam para elas, ele não disse que ia ressuscitar? Olha que maravilhoso. Os anjos citaram as palavras que estão na Bíblia, escritas por Jesus. Eles não aumentaram nem diminuíram, sendo seres superiores em inteligência, hoje, tudo do homem. Então os anjos de Deus nunca vão falar algo que não está na Bíblia. Se falar, é do anticristo. Então isso a Bíblia, a gente lendo toda a história dela, Velho e Novo Testamento, vê essa confirmação dos anjos da parte de Deus. Do anticristo não, né? Continuando aqui, hebraico, Malaque. Às vezes a gente vai ver alguns filmes aí que não deixam de falar que sejam baseados em fatos reais, que eles colocam o nome assim lá, mas nós vamos chegar nessa parte de nomes ainda, né? Grego, ângelos, significado mensageiro. Na Bíblia, esse termo também é aplicado contextualmente a seres humanos em exercício de função. Quando a Bíblia fala assim, o anjo da igreja, em parte está referindo também ao pastor, como também aqui,
profetas, Ageu 1:3. Depois leio. Sacerdotes, Malaquias 2:7. E até ao espinho da carne de Paulo, 2 Coríntios 12:7. Aquele ali foi um mensageiro que foi a Paulo. Diz a Bíblia que esbofeteou ele aqui, né? Pelo contexto, distingue-se se o texto refere-se a um ser celestial ou não. Estudiosos apontam que o termo anjo descreve ao ofício da função e não a natureza do ser. Então, como a gente falou, né? Há esse termo usado a líderes aqui, por exemplo, pastor, profeta, sacerdote, e também aos anjos, a anjos que foram levar uma mensagem, entregar uma mensagem para o quê? Para um ser humano, independente de ser homem ou até mesmo mulher. E o anjo, senhor, significa? Vamos chegar lá. Pergunta é boa, a gente vai chegar lá já. É como aconteceu com o Daniel. Sim, o anjo que levou mensagem para eles. Perfeito. Aqui, já deixa, quem tiver com a Bíblia aberta, deixa no jeito aí. Deixa eu dar o obreiro Jean aqui e o obreiro Calvão fica com o outro. Vai abrir. Tem? Tá. Ó, vamos ler aqui, ó. A criação dos anjos. Tem gente que fala que a Bíblia não fala sobre isso. Fala assim, tem gente que acredita mas nós vamos ler dentro da Bíblia. Por que eu estou falando assim? Tem gente que acredita e a Bíblia fala, né? Agora não olha na Bíblia, olha para mim aqui. Porque a gente vai ouvir pessoas dizer que os anjos foram criados quando a Bíblia fala em Gênesis, ali, capítulo 1. Deus criou os céus e a terra. Depois, no segundo dia, fala assim, a terra era sem forma e vazia. E a gente vê que no versículo 3, Deus, isso uma hora a gente vai entrar nesse assunto com mais profundidade. Aí fala, e assim Deus fez, foi o primeiro dia. Depois vai o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E sempre fala no final do versículo assim, e viu Deus que isso era bom. E no sétimo dia Deus descansou. Tem gente que acredita, só que acredita, mas não mostra na Bíblia, que nesse período de criação, Deus fez os anjos. Só que a Bíblia não dá essa clareza pra gente. Então, e pra gente falar algo e não mostrar onde está escrito, a gente passa por mentiroso. A gente tem que falar e mostrar onde está escrito, né? E aqui, ó, nós vamos ler aqui. Agora você pode deixar para mim, Jó 38:7, por favor. Eu vou lendo aqui, vocês vão prestando atenção aqui, ó. A criação dos anjos. Os anjos são criaturas de Deus e foram feitos para Ele. Em Colossenses 1:16, essa parte não precisa procurar, que já está aqui, só o Jó 38:7, que o obreiro já está procurando, está escrito assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1:16, Jó 38:7, por favor. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus cantavam de alegria. A gente vê aqui que os anjos de Deus cantavam de alegria. Quando fala em filhos de Deus, está se referindo aos anjos. Estavam cantando de alegria o quê? Louvando, adorando, exaltando a Deus. Então, a gente chegar aqui e falar que assim, igual eu estou falando aqui, ó, e Deus criou os anjos no período dos 6 dias da criação, eu vou ter que mostrar na Bíblia onde está escrito. A gente lendo aí Jó 38:7 e Colossenses 1:16, né? E outras passagens que tem na Bíblia, dá-nos a entender que os anjos foram criados por Deus até mesmo antes da criação. Só que vai mudar algum sentido? Não. Se eles foram criados antes ou depois durante a criação, se fosse criado durante a criação, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto,
Amém. Se fosse, um exemplo, criado como a gente leu na Bíblia agora aí, antes, vai mudar? Não. A gente sabe que quem criou foi Deus. Se foi depois ou antes, aí tem pessoas que querem ficar debatendo um assunto desse que não vai levar a um propósito algum. Importante que foi que a gente ter certeza, isso a gente tem, que os anjos foi Deus que criou. Não foi eles saíram porque estourou o Big Bang lá, o negócio lá existiu, não. Deus que criou eles. A gente ter a consciência disso. Né? Continuando aqui. O Beiro Cauã abre para nós aí Neemias 9:6. Texto como Neemias 9:6 dão indícios que os anjos foram criados antes da fundação do universo físico. Não existe na Bíblia um cronograma detalhado de etapas para a criação deles, o que indica que foram criados todos de uma só vez. Neemias 9:6, por favor. E na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem disse: tu e os judeus tentais rebelar vós, então edificarás um muro, e tu te farás o rei deles, segundo esta palavra. Neemias 9:6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu, ó céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há. Tu os guardarás com vida, a todos e o exército dos céus te adorará. Maravilha. Então, não só Neemias 9:6, como Colossenses 1:16, Jó 38:7 e outras passagens da Bíblia falam, né, da existência dos anjos e da criação deles por Deus. Agora, querer ficar debatendo se foi durante os 6 dias da criação e no 7º descansou antes, e isso não vai levar a gente chegar num propósito, né? Mas a Bíblia é bem clara, não deixa dúvida. Continuando. A única descrição detalhada e individualizada de um anjo original aparece no livro de Ezequiel. Ezequiel 28, 12 e 14. Não vou ler não. Referindo-se a um querubim ungido. Só que nós vamos ver na Bíblia que não foi só apesar do nome Lúcifer, né? Ele não é citado em algumas traduções da Bíblia. Tem uma tradução antiga, muito antiga, que cita o nome dele. Porque na verdade é citado na Bíblia nossa, filho da alma, mas está falando dele, entendeu? É só nessa tradução antiga que fala o nome Lúcifer só, para ficar bem claro. Então, este ser que posteriormente se tornou o diabo, por sua livre escolha, ocupava uma posição extremamente privilegiada em relação a outras criaturas. Alguém pergunta assim, mas Deus fez os anjos. Amém. A gente sabe também que Deus fez o homem. Não era para os anjos, por ser uma natureza superior de inteligência ao homem, não escolher o mal, não querer o mal. Alguns acreditam que sim. Só que a gente vê, apesar de muitos entrar em debate e dizer que não tem uma escolha pessoal da pessoa, isso falando de ser humano agora, e de um ser angelical, existe. Porque se não existisse um anjo, mesmo criado uma perfeição, né? Nós estamos aqui agora, reunidos aqui. Os anjos de Deus estão ao nosso redor aqui. Eu não tenho dúvida disso ainda. Tenho total certeza disso. Não precisa chegar aqui no culto e
fala assim, bom, tem um anjo do seu lado aí, para fazer uma emoção, todo mundo sempre pulando e gritando. Não, já estão já. Isso aí é bíblico, isso aí. Tem gente que usa esse jargão, né, esse termo, para querer pôr o povo para pular. Tem sapateando, dançando, nada contra. Mas é uma coisa que já está na Bíblia já. Salmo 34, 7. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Se não temer, não tem anjo que acampa ao redor. Então, tem. E o adversário nosso, ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Então ele só vai tragar se alguém dá legalidade para ele, der brecha para ele. E rugindo como leão. Não que ele seja o leão, ele ruge como leão. Então, como os anjos de Deus estão aqui ao nosso redor, eu creio, e a Bíblia fala isso, o adversário está de olho na gente, procurando uma brecha, uma situação que a gente venha deixar, aceitar, isso falando coisa de erro, de falha, que a gente saia da presença de Deus, para ele chegar e possa tragar a gente. Então é dessa maneira que vai acontecer. Se nós deixarmos, falando sobre o livre-arbítrio, né? Então o anjo que a gente sabe que foi o inimigo nosso, ele estava aonde? No céu. Não estava na terra. Ele tinha acesso, como os anjos lá, como eu estou aqui na frente do obreiro aqui, ó, de ver a glória de Deus, ver Deus ali. Então ele hoje, e os anjos caídos, vamos dizer esse termo assim, né? Sabem, conhecem o Deus assim na sua essência, que Deus ele é amor, que Deus ele é misericórdia. Por isso que eles querem fazer o ser humano, e nós que hoje por misericórdia de Deus conhecemos a palavra, a não voltar-se para Deus, porque eles sabem, se nós sendo falhos, pecadores, erramos, falhamos diante de Deus, ele sabe, se nós, segundo a palavra de Deus, procurarmos o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, a Bíblia fala que ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Então, obreiro Cauã e obreiro Jean, o anticristo, né, o Lúcifer, como a Bíblia fala, Ezequiel ali, o filho da alva, Isaías fala também em Isaías 14, ele estava no céu. E ele tem a perfeição no entendimento dele, como é o céu, um lugar maravilhoso, que a gente for pegar nas palavras da gente para querer falar, a gente não vai saber falar. Tanto é que quando Paulo teve aquela visão, Paulo fala assim, ó, ao terceiro céu eu vi coisas inefáveis. Então, que ele não conseguiu falar em palavras, sabe, expressar, se você vê algo assim que foge da compreensão humana e não saber, a gente chega não acho uma palavra assim, não uma palavra exagerada, mas assim, mais próximo daquilo que a gente quer falar assim, nossa, eu vi algo, presenciar algo maravilhoso. Fala assim, passa do normal. Então, para a gente hoje falar algo assim, a gente vai dizer, nossa, essa glória que nós estamos sentindo de Deus aqui é algo maravilhoso. Imagina nós estando, né, claro, no arrebatamento, com certeza, lá no céu, junto com Cristo. É algo assim que foge do nosso entendimento humano. E Paulo teve essa visão. Paulo fala em Coríntios assim, ó, que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso foge do nosso entendimento humano, algo maravilhoso que é o céu. Então, o anticristo, o diabo, ele sabe como é. Por isso que ele trabalha, mesmo sabendo que ele já está condenado, 24 horas por dia para tentar tirar o povo de conhecer o Evangelho e inventar história, mentira, uma mais
grande caoto para as pessoas não se voltar para Deus. Então ele, como um anjo que ele é, mas não na parte de Deus hoje, o intuito dele é trabalhar da forma do engano, da mentira, para tirar da cabeça do ser humano esse pensamento. Tanto é que Jesus, ele fala em João 8,44, fala assim, ó, vós tem por pais o diabo, porque o diabo mente desde o início. Só para entender melhor, os anjos, assim como nós, Deus também não. Então, sim, o Lúcifer estava lá no céu. Ó, ele estava ali, vamos falar assim numa outra palavra, ele estava ali diante da perfeição que é Deus, diante da santidade, da glória, de tudo. E ele falou assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele escolheu se rebeliar, ele escolheu fazer contra, ele escolheu querer pegar a glória de Deus e trazer para ele. Então, é o que eu falei aqui no início aqui. Se um anjo que é criado na sua perfeição, ele teve o livre-arbítrio de escolher, alguém fala assim, né? Porque em Isaías fala assim que foi Deus que criou o mal. E o mal é o Lúcifer. Ou, bota na Bíblia, filho da alva, que é a mesma coisa. Alguém fala assim, mas Deus errou? Já perguntaram isso uma vez para mim. Eu sei que as pessoas perguntam, não, Deus não errou. Deus fez tudo perfeito. Ele criou tudo perfeito. Na sua perfeição Deus criou. Só que ele criou, mas para que a pessoa, tanto sendo os anjos, que nós lemos aqui, como o homem que viesse voltar para ele e ter o entendimento que Cristo é o Salvador, o homem por sua livre e espontânea vontade o busque, o adore e o sirva. Falando isso hoje à tarde. Não por obrigação, não por medo, mas por amor, por livre e espontânea vontade. Então, até os anjos esses que não estão mais lá junto de Deus, mas que estavam, que foram expulsos, não vamos chegar nessa parte aí. Vamos ler o capítulo, o versículo, está em Apocalipse 12. Deus deu a eles, mesmo os criando, nós vimos aqui em Colossenses, Jó 38:7, Neemias, vamos ler outras passagens também, a liberdade deles escolher, de o adorar e de não adorar. Por isso que lá na Bíblia diz que foi uma terça parte dos anjos se deixaram ser enganados por Lúcifer, porque eles eram perfeitos, diferente de nós. Nós hoje precisamos, quando o homem não conhece Cristo, a mulher não conhece Jesus, ele está, a Bíblia fala assim, destituído da glória de Deus. Ele está caminhando, vamos dizer assim, a passos largos do fogo. Esse fogo a gente sabe que é o tormento. Quando o obreiro Cauã, o obreiro Jean, chega num casal, uma mulher, um homem, você prega o evangelho, ali, você, como mensageiro de Deus, você leva a palavra ali, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado e do juízo. Então, ele vai estar com o entendimento dele aberto para a verdade. E ele vai procurar Deus. E com a sua procura, a sua busca, né? Isso, leitura da Bíblia, dentro da palavra, o entendimento dele vai ser aberto. Quando Paulo fala assim em Efésios, fala assim, para que os olhos dos nossos entendimentos não sejam obscurecidos, é que Deus abra o nosso entendimento para que a gente entenda a palavra. O que o inimigo quer fazer? 2 Coríntios 4:4. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Só que os incrédulos, que a gente às vezes quer entender, não é quem está lá fora que não conhece a Bíblia hoje. Muitos que estão se
vários tempos cristãos, vamos falar assim, sem citar nome, que estão dentro da casa do Senhor, da casa de oração, mas por não ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de buscar a Deus de verdade, se torna um incrédulo, porque até cria, só que passou a ser incrédulo, por quê? Deixou de crer. Então, essas pessoas aí, o inimigo, o trabalho deles é cegar o entendimento deles, para que o Evangelho de Jesus não seja esclarecido. O que nós falamos naquela hora? Quando o homem e a mulher estão ligados em Deus, o seu entendimento vai ser aberto. Então, quando Jesus fala que lá no céu, olha como o assunto é profundo. Eu estava lendo essa tarde, foi Jesus amado, 1h30 para falar disso, vai ser difícil, mas vamos tentar. Quando na Bíblia Jesus fala assim, que nós, então quando fala nós é os homens e as mulheres, vamos ser igual aos anjos. O que os anjos são? São sem gênero. Hã? São sem gênero. Sem gênero, né? Ou em outras palavras, assexuados, não tem sexo. Quando a Bíblia fala que nós, homens e mulheres, vamos ser igual aos anjos, assexuados, lá no céu, essa mente aqui, ó, que está sendo moldada e mudada por Deus todo dia, né? Transformada por Deus todo dia, lá vai ser perfeito. Esse amor que a gente tem hoje, assim, com pai para filhos, e vice-versa, você tem pela sua esposa, vai chegar a bênção aí. E vai ter, e até mesmo filhos, lá não vai ter isso aí. Lá a gente vai ser igual aos anjos, perfeito. Então, assexuado. Para você ver a perfeição de Deus. Hoje nós estamos caminhando, igual Paulo fala em Efésios, para chegar um dia a estatura, né, de varão perfeito. Estamos na caminhada. E o Espírito Santo está fazendo essa obra na vida da gente todo dia. Então, os anjos sim, tem escolha também. Continuando aqui, ó. Natureza dos anjos. Deixa as canetas aí do jeito, né? Maravilha. Os anjos são seres reais, espirituais. Você olhar para a apostila agora, olhando para mim, os dois. E incorpóreos. O que é? Mas sabe ser? Incorpóreos. Olhando para mim, para a apostila não. O que vem na sua mente fala. Ó, vou ler a frase de novo, hein? Os anjos são seres reais. Tem uma vírgula aí. Sempre quando lê, presta atenção na vírgula. Espirituais e incorpóreos. Começando com você. Incorpóreos tem a forma de carnal? Isso, não tem corpo. Perfeito. Os anjos, né, não tem carne e osso. Você vê que a Bíblia é tão clara, mas é tão clara que as pessoas ainda fazem uma tempestade no copo d'água. Se a gente for voltar lá em Gênesis 6, tem muitas coisas que eu estou falando aqui, ó, que vai ficar gravado, não estão na apostila, mas tem que falar. E as pessoas, agora esse não está na apostila não. As pessoas falam as coisas e as pessoas não prestam atenção no que lê. Sabe o que é o mal do povo? Não ler, não examinar. Mas quando eu falo ler, é todo dia. É todo dia você pegar um capítulo da Bíblia, 2, 3, se for possível, você lê. Você desligar de tudo, ir no canto e ler. E aí sim, depois você vai ler a apostila, outras coisas, mas é isso aí. Aí o povo não lê, não presta atenção no que está lendo, não ora para Deus dar entendimento e sai falando um monte de asneira aí. A Bíblia fala que os anjos são assexuados, palavra de Jesus, e não tem corpo, que o obreiro já falou aqui agora. Então, se não tem corpo, não tem pele, não tem sangue, não tem osso, certo? É espiritual, é invisível. Se Deus permitir a gente ver, Ele deu uma visão. Amém? Até aí? Então, se ele não tem corpo, como que eles vão ter relação com as mulheres?
Então, mas como que as pessoas falam que os anjos tiveram relação com mulheres? Se a Bíblia fala, Jesus falou que eles não têm corpo, não tem carne, não tem sangue. Ele disse que os filhos das mulheres são os gigantes, né? Então, mas porque eles acreditam que os anjos, isso claro, não os anjos de Deus, os caídos, tiveram relação com as mulheres. Não tem corpo. Olha para a gente ver como que o povo fantasia. O povo parece que está numa ficção. Eu vou falar isso aqui porque é necessário. Não estou dizendo para ninguém ler, estou falando que existe. Tem um livro apócrifo que não é inspirado. Tem muita gente que não vai gostar disso que eu vou falar, porque eu estou gravando aqui e o áudio vai ser enviado também. Chamado Livro de Enoque. Esse livro de Enoque, hoje, nos dias hoje nossos, tem muita gente pegando ele, fazendo uma leitura dele. Às vezes ele não lê quase nada da Bíblia, mas o livro de Enoque, por ter com um monte de controvérsia, lê, até decora. Tá vendo como é que o povo é? O povo, quando puxa uma coisa para o lado da mentira, opa, baixa de pau. Mas quando é para a verdade, que o inimigo vai trabalhar contra, tá com dor, que preguiça, que sono, isso aqui. É assim mesmo. Então, esse livro de Enoque, não sei quantas páginas tem, mas quem já leu e comentou, diz que é um livro que traz uma confusão, assim, que ele pega a passagem da Bíblia que não tem e vem falar. Uma delas é a respeito disso, que segundo a teologia, a história fala, que chama aqueles gigantes nefilins. Só que Jesus, na palavra dele, ele foi bem claro. Os anjos são seres espirituais, incorpóreos, não tem corpo. Então não há nenhuma possibilidade de um anjo ter relação com a mulher e aquela mulher ficar grávida. Para a mulher ficar grávida, tem que ter relação com um homem, não com um anjo. Mas no livro de Enoque fala, só que o livro de Enoque não é um livro inspirado. Paulo fala na Escritura Sagrada, para a gente não ir além daquilo que está escrito. Se querem ler, se vier na minha mão, por curiosidade eu vou até ler. Só que não é bíblico. Pode ser que tenha uma, duas, três coisas lá que está na Bíblia. Mas esse assunto, eles comentam e explicam de um jeito lá que está fora da Bíblia. Esse livro aqui fala sobre uma cultura? Ou é outro? Não, esse é o de Tobias. E tem um outro livro apócrifo que fala também. O livro de Tobias chega a citar um anjo lá, que fala que é da parte de Deus, chamado Rafael. Só que não existe isso. Isso é nesse livro apócrifo. E tem uma outra parte lá, que é Tobias, e tem um chamado lá Judite, se eu não me engano, agora fugiu da memória, que aparece um anjo lá que não fala o nome dele, e o anjo ensina a pessoa a fazer um trabalho um trabalhinho lá, né? Se fosse encruzilhada hoje, para conseguir algo. O anjo de Deus não faz isso. Então é um livro apócrifo. Alguém criou uma história lá fictícia e fez isso aí. Né? Continuando aqui, ó. O obreiro já respondeu, os anjos não possuem corpo físico como o nosso. Isso está em Salmos 104:4, depois leiam, e Hebreus 1:14. Embora sejam normalmente invisíveis, Deus, abre para mim aí, por favor, Gênesis 19, eu estou lendo aqui. Deus ocasionalmente lhes concede visibilidade, como em Gênesis 19, 1-23. Lê do versículo 10 em diante. Faça favor. 19, versículo 10. O texto aqui está pedindo para ler do 1 ao 23, mas lê do versículo 10 em diante, por favor. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro de casa, até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E
E os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genro, os teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que estiveres na cidade, traz-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor. E o Senhor nos ouviu para destruí-lo. E Ló saiu e falou aos seus genros, que haviam casado com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá essa cidade. Mas ele parecia como alguém que zombavam dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua esposa, as tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejam consumidos a iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram e puseram na fora da cidade. E aconteceu que, quando os havia trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejais consumido. E Ló lhes disse: ó, assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificastes a tua misericórdia, que mostrastes ao salvar a minha vida, e não possa fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá. Não é pequena, e a minha alma viverá. E ele lhe disse: vê, aceita-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei essa cidade pela qual tu falaste. Amém. Então a gente vê aí no texto que o Berger leu, que esses homens que cita aí, depois leiam do 1 até o 23, em casa, eram os anjos de Deus. Deus permitiu Ló, a esposa de Ló e os que viram depois eles como homens. E é tão interessante aí que a parte que você leu, o versículo 10, que a Bíblia diz que os homens ali, que eram os anjos, tocaram em Ló e puxaram ele. Olha, então aqui fala ocasionalmente. Não foi todas as vezes que fala de anjos que Deus deixou um ser humano vê-los. Nessa ocasião, sim. E em algumas outras na Bíblia, né? Muito conhecida nossa, quando Jacó luta com o anjo a noite inteira. Outra parte. Alguém lembra de mais uma? Mas ali o Jacó estava. Sim, se lutou com ele. Mas outra parte que fala dessas duas que nós lembra que eu citei, que as pessoas vêem os anjos e tocam neles. Deixa eles falar. Salve. Hã? Salve. Não. Veio e tocou. E o ser humano que tocou, aqui nós falamos de Ló, que o anjo puxa ele para dentro da casa, e de Jacó, que brigou com ele. Qual outra passagem na Bíblia que fala isso também? Não, quero ouvir vocês. Agora eu quero ver. Daniel, perfeito. Quando Daniel cai, o anjo toca nele, levanta ele. Agora é sua vez. A palavra do Egito não é um anjo que ele tá? Não, o anjo que ele aparece, né, numa forma de homem, e o ser humano toca nele ou ele toca no ser humano. Qual outra passagem na Bíblia? Lembra de alguma? Tá. Hebreus 13, 2. Leia, por favor. Nós vamos ver outra passagem que fala isso aí também. Eu vou lendo aqui enquanto isso. Na história bíblica, seres humanos, às vezes, sentiam os efeitos de um anjo, sem o ver. Números 22, do 23 ao 27. Leiam depois. Ou os viam sem reconhecer sua natureza angelical. Hebreus 13, 2. Leia, por favor. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Então, a Bíblia fala que teve pessoas que hospedaram
dentro da sua casa anjos. Se hospedaram, vamos pensar assim, o judeu, quando chegava alguém, o judeu já ia lavar os pés, isso era um costume de judeu. O judeu, já preparava um banquete, se fosse uma pessoa que tinha posse fala condição financeira, né? Mandava matar um carneiro e eles faziam aquela refeição. Então, teve pessoas que hospedaram os anjos e os anjos comeram com elas, sem saber. A Bíblia fala isso. Está aí em Hebreus 13:2. Apesar de a Bíblia não dar poucos detalhes, não de muitos casos, mas tem casos na Bíblia que fala isso. Quando Jesus vai falar com Abraão, ele tinha 2 anjos que também tinha. Não, mas não fala com Jesus. Não fala. Não. Na novela, a gente fala novela, né? Na série que mostra lá na Rede Record lá, fala que era Jesus mais 2, mas na Bíblia não fala. Então, alguns acreditam que eram ali. Só que foi bom você puxar desse assunto aí, falar desse assunto aí. Porque dá a entender ali pela Bíblia que foi anjos ali que foram ali, que Deus mandou. Né? Foi bom você ter tocado nesse assunto aí. Então, é o que está aqui em Hebreus 13:2. Eu vou citar aqui para ficar gravado, depois se vocês quiserem, no intervalo eu empresto para vocês copiar. Ezequiel 1:14, Mateus 25:31, Marcos 8:38, Lucas 9:26, Atos 10:22, não está na apostila, está fora. 1 Timóteo 5:21, Apocalipse 14:10, Mateus 26:53 e Apocalipse 5:11 falam também dos anjos. Depois eu empresto para copiar. Continuando aqui, Isso mesmo. Folha 5. Não, peraí. Limitações e proibições importantes. Não devem receber adoração ou orações. Embora sejam magníficos em poder, eles reconhecem sua condição de criatura, adoram a Deus. Salmo 148, vocês podem ler do 1 ao 5, ele está pedindo para ler só o 2 só. Isaías 6, do 1 ao 8, e a Cristo, Hebreus 1, 6, em Apocalipse 22, 8 e 9, o próprio anjo proíbe João de adorá-lo. Já citei isso aqui no início, identificando-se como conservo. Paulo também condena, falei isso também no início aqui, firmemente o culto a anjos, em Colossenses 2,18, leiam depois, classificando como idolatria. Então os anjos, tem que ficar bem claro, de Deus, não recebem a adoração. Os anjos de Deus vão falar igual falaram para as mulheres que foram lá no sepulcro, ele vos disse que ia ressuscitar, demonstrando que a adoração é para ele. O que João viu aqui, eu sou seu conservo, adora a Deus. Dúvidas, perguntas. Natureza de servo. Eles existem para servir a Deus e ajudar os seres humanos. Êxodo 14:19. Hebreus 13:2. Já lemos agora aqui. Além de mediarem juízos divinos. Gênesis 19:22. Lemos aqui também. Diante dos ataques de anjos tenebrosos. Então vamos chegar ainda naquela parte lá. Eles não revidam por si mesmos, mas pelo sinal e ordem de Deus. Judas, verso 9. Aquela parte que o diabo, que é o anticristo, chega até Miguel, ali para pegar o corpo de Moisés. Miguel poderia, como alguns pensam, pegar a espada e ele fala assim, o Senhor te repreenda. E a Bíblia diz, não dá detalhes, mas a gente acredita que Deus não repreendeu nada. Que o corpo de Moisés é um mistério, ninguém sabe onde ele está hoje. Porque o inimigo queria pegar de uma forma literal para virar uma idolatria lá. E Deus manda o esconder. E o anjo que levou. E quando o inimigo chega próximo, fala, o Senhor te repreenda. Opa, na hora ele voltou para trás. Ele não sabe onde ele está. Então, a gente vê a submissão dos anjos à ordem de Deus. Isso é tremendo isso aí. Os anjos de Deus, claro, né?
Aí continuando aqui, ó. Conhecimento limitado. Eles sabem muito, com certeza, mas não sabem tudo. seu conhecimento não é nato, nem infinito, sendo limitado, pelo que Deus lhes concede. Depois lemos, 2 Samuel 14:20. Eles desconhecem o dia e a hora da vinda do Senhor. Mateus 24:36. Ele fala que nem o próprio Jesus, nem os anjos no céu sabem o dia do arrebatamento. Então, eles não são igual a Deus onisciente, que sabe tudo, né? Aí alguém fala, mas Jesus não é Deus? É, mas ali naquele momento, Jesus estava como um homem. Não tinha conhecimento, para ficar bem claro. E não compreendem a plena magnitude da salvação humana. Leia para mim 1 Pedro 1,12, por favor. Capítulo 1, versículo 12, por favor. Portanto, não sereis negligentes em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. Isso, né? 1 Pedro 1,12. Perdão, segundo. Perdão. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós ele ministrava estas coisas, que agora vos são anunciadas, porque aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso. Os próprios anjos que estão lá diante de Deus, eles, no entendimento deles, que é mais elevado que o nosso, eles desejam contemplar essas coisas que estão escritas na Bíblia. A gente fica pensando assim, meu Deus do céu, né? Se eles estão lá, ó, diante do trono de Deus, igual fala em Apocalipse capítulo 5, falando de noite, santo, 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 vendo, nós não estamos vendo ainda, para a gente crer, e vamos estar lá, em nome de Jesus, e os anjos desejam ver tudo isso se concretizar, se cumprir, e que tem coisa para acontecer ainda nessa terra aqui, no tempo que a igreja está, e depois para acontecer ainda, que vai acontecer, e vai ter a participação, como já tem, dos anjos 100%, e eles desejam ver. Isso é maravilhoso. Então, é mais uma prova que os anjos não têm o seu entendimento pleno. Só Deus que é onisciente, só Deus. A gente vai mais 5 minutinhos, a gente para, né? Para a gente tomar uma água e dar uma esticada aí, principalmente vocês estão sentados, né? Eu estou de pé. Hierarquia e organização angelical. Nós estamos na página 5, né? Certo. Os anjos são numerosos e atuam na defesa, proteção, cuidado, entrega de mensagens de batalhas. Gabriel é o único anjo expressamente designado com o nome na Bíblia. Nós vamos falar de outros nomes, mas agora no momento é Gabriel. E sua função específica sempre foi a de portador da mensagem. Se a gente lê, igual o Obreiro Jean falou agora há pouco, enviado a Daniel, aquela parte que você falou, que ele toca e Daniel levanta, né? Daniel, capítulo 8, versículo 16, e também Daniel 9, 21. E Zacarias, ponto e vírgula, e a Zacarias, está lá em Lucas 1, 19. Quando o anjo chega em Zacarias e fala assim, ó, a sua mulher, não lembro quem que esses dias teve uma saudação que falou sobre isso aqui, não lembro agora, a direita que me falou, mas falaram. E a mulher de Zacarias era estéril, que era Isabel, a gente sabe disso, né? E aí o anjo chega, quando ele entra no templo, né, para ali cumprir a sua função,
sacerdotal. E diferente dos outros que tinha naquela época lá uma escala, como a gente faz às vezes para ficar os obreiros já na porta, tinha uma escala sacerdotal para a pessoa ir lá fazer o trabalho sacerdotal, o incenso, tudo. Só que a escala dele foi maravilhosa. Ele chega de ter uma visão do anjo. Imagina o jeito como ficou. Foi algo assim, né? De marcar. E o anjo, como que era o anjo? A Bíblia não dá descrição, mas ele viu. Ele não só ouviu, ele viu. Olha que maravilhoso isso. E o anjo vem falar com ele. Vem ter, como diz o nossos irmãos mineiros lá, uma prosa com ele, né? E falou para ele: ó, Zacarias, a sua mulher, Isabel, vai ter um filho. Biblicamente, dá a entender que ele duvidou. Ele duvidou. Por que ele duvidou? Porque ele ficou sem falar. Ainda falou o nome do menino, que ia ser João. Então, o anjo ali não foi isso. O anjo levou a mensagem, mas também disciplinou ele também. Quando passa aquele período de gestação e tudo mais, né, a criança nascer, tudo que nasce, maravilha, e tinha que se cumprir tudinho certinho, a mulher, né, aquele tempo que ela fica ali, vamos dizer, descansando, separada e tudo mais, tudinho, a apresentação da criança, tudo, que as pessoas perguntam, mas qual vai ser o nome? E tinha que voltar-se para o pai, porque uma coisa que não é muito hoje normal, né, mas naquela época lá, o homem falava uma coisa e tu tinha que obedecer, né? Hoje, depende do homem, não obedece não, a mulher tem que mandar, mas tudo bem, não é um assunto nosso aqui. E aí quando ela fala o nome, volta-se para ele escreve João. Naquela hora que ele escreveu, a voz dele voltou, porque ele creu. Aí, e ele louvou a Deus naquela hora. Foi algo assim, como diz o povo ali, o homem estava sem fala. Depois voltar a falar, foi algo assim, um milagre, um sinal, algo que trouxe um espanto ali. Mas foi uma mensagem levada de Deus a ele, né? Está aqui em Lucas 1,19, e também a de Maria, que é mais conhecida, por isso que eu não falei, né? Lucas 1,26. Levada por esse anjo, ali a ele ali, Gabriel ali. Amém? A gente vai aqui, vai parar aqui agora, para a gente retornar aqui. Amém, irmãos? Vamos começar aqui a nossa segunda parte. O nosso assunto é teologia sistemática, né? Nós vamos continuar aqui o assunto que nós estamos agora aqui, continuando falando, os anjos luminosos, né? E nós falamos agora, segura um pouquinho, a parte aqui os anjos. Agora vamos falar sobre os arcanjos, né? Falando primeiro sobre Gabriel, né? Mensageiro. Agora, continuando aqui no estudo aqui, os arcanjos, né? Estamos na página 5. Significam chefes, líderes ou comandantes dos anjos. Embora a Bíblia use o termo no plural, menciona nominalmente apenas Miguel. Um detalhe aqui tão interessante, porque nós vamos falar isso na segunda parte, anjos tenebrosos, mas vou adiantar um pouquinho. Eu vejo os pregadores, pastores e vice-versa, que chegam numa igreja ou nas suas igrejas, que eles pastoreiam, e tiveram uma experiência lá no mundo, com a feitiçaria, com a bruxaria, com o satanismo, e nossa, a lista é grande. Começa aqui, daqui a pouco está lá, andando, eu não estou exagerando não, tá? Andando de braço dado do inimigo, por causa da profundidade que entra no satanismo, entendeu? E eles vão pregar e começam a citar nomes que a Bíblia não fala de espírito maligno. Ó, que
nós citamos aqui, e com passagem na Bíblia, citamos aqui Gabriel, certo? Citamos as passagens, um anjo mensageiro. E agora nós estamos falando sobre Miguel, um anjo que é um arcanjo. A Bíblia chega a dizer, aqui em Daniel 13, que ele é o guarda de Israel. Então é um anjo ser guarda é o quê? De guerra, de proteção. Um anjo de guarda, de guerra. Então, a gente vai ver na Bíblia que são poucos nomes citados de anjo. E aí esse povo abençoado vai pregar, dá uma lista de uns 20. Isso é antibíblico. Ah, errado? Com certeza. Mas erradíssimo. Agora, quando eu estava lá, na vida passada lá, perdão, vida passada não, quando eu não estava em Jesus, perdão, tá? Estou corrigindo. E eu estava lá, servindo espíritos malignos lá. Que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Fala bem mais alto, por favor. Mentira. Vai, pastor. De novo, os dois juntos. Pai da mentira. Oh, agora sim. Se o diabo é o pai da mentira, como que eu vou acreditar no mentiroso? Aí a pessoa vai pregar, fala, não, lá eu recebia, eu não vou nem citar o nome, o espírito tal, e vai pregar, fala, sai, tal. Não, é o pai da mentira. Eu não tenho que saber o nome, endereço, CEP, onde mora, ponto de referência. Espírito maligno, sai em nome de Jesus. Seja a área que ele atuar, ele atacar, ele fizer, tem que sair em nome de Jesus. Então, isso é um erro grande que muitos não falam, não ensinam. Mas preferem, não, vem tudo no ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, ó. Não leem a Bíblia, não examinam a Bíblia, aí ouve o povo falar as coisas, pega o que o povo fala e vai aumentando. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, Jesus, parar com isso. Parei. Mas o povo é assim, prefere ouvir e não comprovar se está escrito. Aí, quando comprova, fala, nossa, não sabia, até que a Bíblia não. Então, é só ler. Então a gente vai aqui, ó. Daniel 10, 13, ele dera grandes batalhas. Daniel 12, 1. Os arcanjos ocupam a posição de principados. Se está dizendo na Bíblia que os arcanjos ocupam a posição de principados, então existe mais arcanjos. Só que Deus, que é na sua soberania, tudo só deixou revelado para nós na Bíblia o nome de Miguel. Não tem outro nome. Então eu não posso. Nem nós aqui, nem ninguém que vai ouvir esse áudio ou esse vídeo aqui chegar. E se eu fizer isso, é uma mentira. Ah, mas você não pode fazer isso. Falo sim, porque a Bíblia fala. Não ir além do que está escrito. Isso é muito sério isso aí. Eu chegar e falar assim, ai, Deus me deu uma inspiração, um sonho, que tem um anjo chamado Azacael. Nem sei se tem esse nome. Não existe isso, produção. Não está na Bíblia. Eu não posso aumentar nem diminuir. Lá em Apocalipse 20, ou 22, se não fala da minha memória, fala, se eu tirar ou acrescentar algo que não está na Bíblia, as pragas deste livro vão vir sobre mim. E se eu tirar, vai ser tirada da parte da árvore da vida. Olha, isso é muito sério. Então eu não posso, porque eu acho bonito eu vou falar. Não posso. Eu não posso falar algo que não está escrito na palavra. Mas o livro de Enoque, ou o livro de... Esqueci outro nome do livro lá. O Deuteronômio agora. Está escrito lá que tem nome de 70 espírito maligno, como tem de anjos de Deus. Não está na Bíblia. Então não é verdade, é ficção. Mas a Bíblia lá de Judite, que foi falado hoje aqui,
ela tem o nome de Rafael. Não é inspirado pelo Espírito Santo. Acharam esse nome bonito e colocaram lá. Ponto final. Não existe. No Talmud tem? Talmud tem, bem lembrado. No Talmud, em alguns outros livros do judaísmo cristão, o Alcorão, bem lembrado, o islamismo e outros, tem nome de outros anjos. Então, nós não podemos pegar eles como base e falar. A base nossa como cristão é a palavra de Deus. Mas tem sim, bem lembrado. Pastor, Pode falar. essa palavra de principados é usada também para o espírito maligno. Sim. Então tem os principados, isso, da parte do inimigo, como também os anjos de Deus, bem lembrado também. Está em Efésios 6:10, né? Ali e em diante. Esclarecimento teológico. Vou ler isso aqui só para não deixar fora, né? O que a gente já citou. Livros apócrifos, espúrios, como Tobias, citam o nome de Rafael. E o Alcorão, livro do islamismo, coloca Gabriel como um arcanjo. No entanto, tais afirmações não possuem respaldo ou fundamentação na Bíblia Sagrada. Gabriel, que nós falamos, é um anjo mensageiro, não é um arcanjo. Dúvidas, perguntem. Última folha aqui, ó, só virar, a última. É a página de número 6. Os querubins. Todo mundo está vendo aí? No original, a palavra significa cobrir ou guardar. Embora a gente sabe que a etimologia é o estudo das palavras. Uma hora, não agora, mas para frente a gente vai estudar isso, esse assunto aqui. É muito importante para a gente entender, né? Embora sua etimologia completa seja incerta, segundo, né, aqui tem o nome de um teólogo aqui, Meyer Pierman, não sei se é isso que fala, 1970, são uma classe elevada de anjos ligada aos propósitos de justiça, retributivos e redenção de Deus para com a humanidade. Aparecem guardando, abre para mim, Apocalipse, Salmo 91, lê o verso 11 e 12, por favor. Aparecem guardando a porta do Éden, sobre a arca da aliança, nas cortinas do tabernáculo, né? Na porta ali, que fala ali, do Éden, está em Gênesis 3:24. E as cortinas do tabernáculo, nas visões de Ezequiel, diante do trono de Deus, também está ali em Êxodo 25:20 e Êxodo 37:9. E também aqui fala em Apocalipse 4:6. Lê para nós, por favor. 11 e 12, né? É Salmo 91, o verso 11 e 12. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Está falando aqui dos querubins. Quem, sem olhar na Bíblia e na apostila, quem que faz uma citação dessa no Novo Testamento? O Tiago. Para quem? Jesus. Aonde? Deus é 40 dias. Então olha como é que o adversário nosso, o inimigo nosso, ele conhece a palavra, só não obedece. Ele sabe onde está escrito, ponto, vírgula, ele teme, como diz a palavra, ele treme, porque ele sabe que o tempo dele, quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai ser curto. Mas quando falo curto, é um tempo assim, dado assim, que para ele é pouco tempo. Porque a Bíblia fala que aconteceu o arrebatamento da igreja, são 7 anos. Para ele, que é um ser espiritual, como os anjos de Deus, né?
que já vivem há muitos séculos e séculos e séculos, a gente nem imagina, nem entende isso, para ver se com uma clareza assim, 7 anos é isso aqui, ó. Para ele, né? Para nós 7 anos, né? É tempo, né? Misericórdia. É muito tempo. Mas para ele não. Então, tanto é que isso é verdade, que lá em Apocalipse fala que o diabo sabe que pouco tempo resta quando acontecer o arrebatamento da igreja. Ele sabe que porque uma vez, eu quero contar isso aqui, né? E deixar isso assim. Glória. Eu quero deixar isso aqui relatado, né? E registrado aqui. Uma vez uma pessoa, a gente dando aula, como outros irmãos que dão aula, graças a Deus ensinam, perguntou assim: mas o inimigo não vai ser perdoado? O inimigo fala, é o diabo. Isso, Deus não é amor? Deus não é amor? Sim. Deus não perdoa? Deus não tem misericórdia? Deus não, a Bíblia não fala que Ele apaga todas as nossas transgressões? Então, Ele não apaga? Mas Deus não vai perdoar o diabo? A pergunta foi essa. O que vocês responderiam? O Beiro, o Cauã, depois o Beijão. Jesus morreu por nós e não por os anjos. Sim, mas por que Deus, Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, não perdoaria o diabo? A pessoa quis uma resposta. Na sua opinião. Além disso que você falou, que está correto. Por quê? Da majestade gloriosa, ele já estava ali vendo e presenciando Deus não sei quanto tempo, não sei disso. Mas dá a entender que é bastante tempo ele está em cima dos outros. Certo. Por causa dessa oportunidade, não faz sentido Deus dar mais um. Do Beiro Cauã, ele presenciou ali a glória de Deus, teve, né, como ele falou, mais tempo e teve assim algo muito mais que nós tivemos, que está conviver ali com o Altíssimo. Certo. E mesmo assim ele cobiçou o trono de Deus. Então, mas tudo isso que vocês falaram está correto. E tem um detalhe aqui importante também, porque ele nunca vai se arrepender do que fez. Você não vai ser perdoado. Não. Só há perdão de pecado quando há arrependimento. Ele nunca vai se arrepender. E uma terça parte dos anjos que ele carregou também não vão se arrepender. Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, versículo 31. Isso não, você fala a minha memória. Que o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Na segunda parte que nós vamos falar, que não vai dar tempo hoje, que fala dos anjos tenebrosos, nós vamos aprofundar isso aí. Então, por isso que ele está condenado. Quando não é condenado mesmo. Não tem como mudar essa sentença. E ele quer trabalhar ao contrário, para levar nós que estamos ouvindo a verdade, e aqueles que vão chegar para ouvir, e assim, um vai ganhando o outro para Cristo, para desacreditar que Deus é a verdade, que Cristo é a verdade. Por quê? Porque ele quer levar todos, quando ele puder, para o mesmo lugar que já está determinado para ele, porque nunca vai ter arrependimento. Deus com nós não é igual, porque tanto que na Bíblia fala que depois que vem a tribulação ainda vai dar mais uma chance, mais uma oportunidade, né, para nós se arrependerem. Mas ó, nem todos vão se arrepender, mas vai dar. Ele vem agora. Ele agora. Continuando. O único querubim citado, né, nominalmente.
Você olha na apostila. O que é nominalmente? Vou começar com você. Nomeado. Então, normalmente nomeado, seja mais claro. Único. Então, mas mais claro ainda. Não, No, ó, presta atenção a palavra. Presta atenção na palavra. Nominalmente. É mundial. Em Tá. todo lugar da Bíblia. Só vez de falar. Sem olhar. Não, Pode me olhar não, olhar pra mim. não sei. Ele respondeu tudo. Olha pra mim agora. Não sei. Nominalmente é com nome. Ó, isso que eu vou dar uma dica, ó. No nome. Nominalmente. É um adjetivo, olhando pra mim, você olha na apostila. De nome. Quando alguém fala assim, ó, nominalmente. Aí fala assim, foi o João. O que é o João? Porque tá o nome do João. Ah, não, é o nome da Maria. Porque tá o nome da Maria. Não esqueça disso. Nominalmente. Porque vem do adjetivo de nome. Certo. Então, aqui fala, ó, vou ler de novo, ó, o único querubim citado nominalmente. Vamos ver se aprenderam mesmo. Por causa do quê? Caso que é dado como nome. Mesma coisa. Não, uma coisa o quê? Eu quero ouvir. Por quê? É. O que é nominalmente? Por causa dado no nome. Isso, maravilha. Na Bíblia é Lúcifer. Voltando a dizer, para ficar bem claro, né? O nome Lúcifer, ele é citado apenas numa tradução da Bíblia antiga, Vulgata Latina, Jerônimo alguma coisa. Só, se vocês colocar lá no Google lá, aonde está citado o nome de Lúcifer numa tradução antiga da Bíblia, vai aparecer o nome e o nome dele, que é o filho da Alva que fala lá, é o nome dele, certo? Então por isso que é quê? Nominalmente. Isso, pode perguntar. Como que vai estar escrito no hebraico? Ah, não é, não sei. Não, mas porque não está nas traduções Não sei, mas agora? tem que ver isso aí. Tem que ver. A pergunta é boa, vamos pesquisar. Então, aí vem aqui, ó. Transliteração para estrela da manhã. Em Ezequiel 28, abre para nós aí. Ezequiel 28, 12 ou 17, por favor. Ezequiel 28, do versículo 12 ao versículo 17, por favor. Versículo 12. Ao 17, por favor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu, celeste assombro, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhastes para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeita nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contemplações, foste cheio de iniquidades, e pecastes, por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te colocarei para que te contemplem. Então, ficou bem claro aí.
ele, sendo um querubim, como diz aqui, nominalmente, porque ele tinha um nome, certo? Ele é citado aí, nessa passagem da Bíblia. Ele se corrompeu, foi criado perfeito, mas ao ponto que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele escolheu o mal. Quando fala aqui coração, o anjo não tem coração, ele está falando do entendimento. Aí, às vezes a Bíblia fala coração, mas não do coração, um órgão aqui que a gente tem. Está falando do entendimento nosso, onde a gente pensa, raciocina, né? Medita, e assim. O humano tem emoções, sentimentos. O caso dele aqui, ele quis ser igual a Deus, se corrompeu. Aqui fala da sabedoria, então, é o entendimento. Sabedoria, entendimento, pensamento, decisões, vontades, está tudo no entendimento, né? Então ele se corrompeu. Então ele escolheu, aí fala do livre-arbítrio, ele escolheu o mal, sendo perfeito. Fica isso bem claro. Então, onde o obreiro já leu aqui, está bem claro para a gente entender. Aqui, ó, que funcionava, né? Daqui, Ezequiel 12, 17, depois continua. Que funcionava como um querubim chefe, encarregado de guardar e proteger, chamado de querubim da guarda. Então, o querubim, o significado do nome dele no original, que é o que o obreiro falou do hebraico, é guardar, cobrir e guardar. A gente citou aqui Gênesis 3:24, quando o homem e a mulher saem do Éden. Você olha na apostila os dois. Por que o homem e a mulher têm que ser do Éden? Não. Começar uma coisa? Mas você não falou nada, cara. Eu fiz assim, ó. Mas por causa do pecado. Por isso que eles tiveram que sair. E você olha na apostila ainda. Gênesis 3:24 diz que os querubins ficaram guardando. Se ficou guardando, porque não podia entrar de novo, certo? Quando fala entrar de novo, não é só, se refere ao homem e à mulher, ser humano, também a Lúcifer e os anjos caídos. Porque tem muita gente que fala assim, ó, e vocês vão ouvir falar, se não ouviram, não vão ver alguém falar ainda. O inimigo, nós e os anjos que ele enganou, estão hoje no inferno. Não estão. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que eles vão estar em sofrimento. Eles, os anjos caídos. Os homens que hoje estão tendo oportunidade, e mulher, e homens que morrem sem Jesus, mas tiveram a oportunidade de aceitar. Lucas 16, lá, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, é bem claro. O rico teve oportunidade, mas não quis viver uma vida tipo porta aberta, regalada, fazia de tudo que dava na teia. E Lázaro, mais sofrimento. Quando os dois vêm a morrer, dá a entender pela Bíblia que os anjos de Deus ficam observando a gente. Nossa caminhada aqui nessa terra. O Lázaro foi para o seio de Abraão, que é o céu, e o rico para o Hades, que é o inferno, um lugar de tormento. Então, os espíritos malignos ainda não estão lá, em sofrimento. Isso bem claro. Mas vai chegar um dia que eles vão, e Apocalipse fala isso, vamos chegar nessa parte, não hoje, que não vai dar tempo, na segunda parte, que é os anjos tenebrosos, que eles vão ser lançados lá para sofrimento. Quando fala sofrimento, é sofrimento lá. E os homens, quando fala homens na Bíblia, está referindo as mulheres também, que não aceitarem Jesus como Salvador, vão junto também. Por isso a oportunidade é hoje. A pessoa
ouvir o Evangelho e aceitar Cristo como Salvador hoje. Como eu falei lá em Provérbios lá. Livra os que estão destinados à morte, ao fogo. O fogo fala aí ao sofrimento. Jesus falou do inferno, muitas vezes no Evangelho. Então, os anjos hoje, que não são da parte de Deus, hoje eles estão nas regiões celestiais. Aí, trabalhando em prol do inimigo, do adversário nosso. Mas ainda não estão em sofrimento. Professor, eu já ouvi muito falar, não sei se está dentro do assunto, mas falou que quando Jesus morreu, ele desceu no inferno, é verdade isso? Então, a Bíblia fala, Apocalipse, abre para nós aí, 1,19, passa agora. Aí nós vamos chegar nesse assunto aí. Para ele ler primeiro, para a gente chegar lá. 1,19. Esqueceram essas coisas que têm visto. As que são e as que depois dessas hão de herdar, hão de acontecer. Não, outro versículo eu vou achar. Mas fala que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Então está na mão dele. Na outra parte, que é os anjos tenebrosos, que a gente não vai conseguir entrar hoje, a gente vai falar sobre isso aí que você perguntou. E eu vou trazer o capítulo certo e o versículo. Então vamos falar sobre isso aí. Então, tem uma outra parte na Bíblia, a outra parte está em Pedro, que isso vai ser no outro assunto, que fala que Jesus desceu nas partes mais baixas para pregar os cativos. Muita gente não cita esse versículo, mas dá a entender, eu não posso bater o martelo aqui, que aqueles que não tiveram uma oportunidade na velha aliança, né? Na nova não, porque Jesus nasceu de uma mulher, com Cristo e tudo, tiveram a oportunidade de ouvir. Aceitar ou não, a Bíblia não dá essa clareza. Entendeu? E isso aí que o povo conta mesmo. Só que vou deixar para outra parte, que a gente vai entrar nisso aí mais profundo aí. E vamos continuar aqui, ó, que a hora voa. Oh, que maravilha. Os serafins. No original, que é o hebraico, significa ardentes. São. Perdão, não terminei aqui a parte dos querubins aqui. Ó. Biblicamente, não há qualquer registro, depois de querubim da guarda, que ele fosse regente do coral ou músico do céu, sendo essa ideia fruto de pura especulação. Muita gente fala, prega, eu falo que eu já fiz isso. Eu li na Bíblia, eu parei de falar. Ouvi os outros falar e ia na corda dos outros. Que o inimigo, no céu, ele foi regente do coro. A Bíblia não fala isso. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala isso. Que ele tem ódio, né, de alguém estar louvando a Deus. Ele tem ódio de tudo que se refere a Deus. Pregação, louvor, adoração, oração, e tudo. Não só de quem louva, tudo. Porque está falando e dando glória a Deus. Então ele tem ódio do cristão, no geral. Tem ódio do homem cristão, da mulher cristã, da igreja. Se ele pudesse, ele destruía. Tanto é que a história fala isso, né? Então, não há nenhuma passagem na Bíblia que fala que ele era regente do coro angelical no céu. Agora sim, os serafins. No original significa ardentes. São os ministros encarregados de louvor, da adoração e de zelar pela reverência, santidade e pureza no culto a Deus. Na visão do profeta Isaías 6, do 2 ao 6, apareceram com 6 asas, símbolo de total reverência. E um deles purificou os lábios do profeta, como uma brasa viva tirada do altar. Então, os que são encarregados dessa parte de louvor, de adoração, a Bíblia fala bem claro, né? Ficam no tempo nosso, né? Claro, 24 horas por dia, falando que Deus é santo, 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 são os serafins. Por que é no tempo nosso? Porque para Deus não tem limite de tempo.
Deus, ele é de eternidade a eternidade, então não há limite de tempo. E os anjos ficam lá nessa posição lá de adoração a ele. Os serafins. Outra parte, os principados. Anjos designados com autoridade governamental sobre nações. Miguel ocupa essa posição, defendendo Israel. Daniel 10, 13. A Bíblia adverte que há anjos das trevas em posições semelhantes. Aí é o que o obreiro Jean falou, Efésios 6,12. Que algum desses seres originais abandonaram sua dignidade. Abre para mim, Judas, verso 6, por favor, versículo 6. Abandonaram, Judas 6. Abandonaram sua dignidade na rebelião e foram trancados em prisões eternas no abismo. Judas, versículo 6. Pode ler. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, principados, né, que tomam conta de nações, de um país, tudo, eles como é que fala a palavra certa aqui? A essa hierarquia, né? A gente fala aqui sobre hierarquia angelical, né? Falamos primeiro dos querubins, falamos dos serafins, agora principados. Outra, potestades, do grego, denota autoridade e poder. São anjos investidos de grande poder para executar livramentos ou destruição, né? Nós vemos isso em 1 Crônicas 21, 15. Se a gente for citar aqui fora da apostila aqui, Isaías também fala, quando houve aquela invasão do Senaqueribe, e o rei e vai lá orar no templo, Isaías foi junto, e aí Deus mandou um anjo, que é citado também em Crônicas, né? Aquele anjo matou naquela noite 185.000 homens do exército inimigo. Está falando aqui desse assunto nosso aqui, potestade. E também, como foi citado aqui também, Efésios 6,12, que são forças malignas, focadas em roubar, matar e destruir. Há potestades dos anjos de Deus, como também há do anjo do adversário também. E para a gente concluir aqui, né? É isso mesmo. Tronos refere-se à classe de anjos que expressa uma relação de extrema proximidade e elevação com soberania de Deus, servindo como base, onde Deus se assenta como Rei e Senhor. Salmo 68, 17 e Ezequiel 1, do versículo 1 ao versículo 28. Então a gente vê que há essa organização, essa hierarquia dos anjos. E aqui a gente vê que nós falamos só sobre os anjos de Deus. Fora o que a gente citou aqui na apostila, e a gente falou de outros versículos, e até alguns eu escrevi aqui, ó, tem em vermelho. Aquela parte que você tem aquele monte de versículo lá. E esse aqui, ó. Há outras passagens na Bíblia que vão falar da atuação dos anjos de Deus em prol do que? Dos servos de Deus na terra. Isso, Velho Testamento e Novo Testamento. Fora do que eu citei aqui, os versículos aqui. Sei que são muitos versículos para guardar, mas o que a gente falou aqui. Uma outra passagem na Bíblia que fala da atuação dos anjos de Deus. Anjos de Deus. Atuação? Atuação. Que eles estavam presentes, fizeram algo, levaram uma mensagem, guardaram, protegeram, só apareceram, alguém viu, mas não falou nada. Você vai citar uma, o
Obreiro Cauã e Obreiro Jean vai citar outro. Sem olhar na apostila. Vou começar com Obreiro Cauã. Igual os 3 anos? Hã? Já falei? Já falou? Claro. Falamos e lemos. Se você estiver pensando, se você lembrar, já pode falar já. Eu não lembro o capítulo do versículo. Não, fala aonde que é. Eu creio que em Jó fala. Então, mas eu creio, em Jó fala o quê? Eu quero que você fale conte a história pra mim. Não sei se ele viu ali, mas acho que ele teve um contato com os anjos dele. Então, mas qual. Conta a história pra mim. Eu quero, vocês que vão falar agora, não sou eu que vou falar. Não, eu fui bem claro, ó, anjos de Deus. Anjos do inimigo, não vamos falar na próxima aula. Quero uma passagem que fala de anjos de Deus. É sobre anjos de Deus? Fala sobre o anjo, fala sobre o. Então, mas é anjo de Deus? É, anjo de Deus. Então, fala então. Foi numa parte que eles falam para Jó concluir o livro da. Então, mas o quê? Tem que contar a história pra mim. Só falando. Não, peraí, calma aí. Ele começou e termina. O que aconteceu ali que teve uma atuação do anjo de Deus ali? Eles tiveram um diálogo ali com o inimigo. Não, foi o anjo de Deus. Então, os anjos de Deus. Então, mas conta então a história pra mim, pra gente lembrar aqui. Eu vi a história. Então, mas o quê? Eles falaram que o inimigo foi falar para os anjos que ele tinha blasfemado contra Deus. Os anjos falaram que não. Quem tinha blasfemado contra Deus? O inimigo? Não, o Jó. O inimigo falou que Jó tinha blasfemado contra Deus. E os anjos falaram que não foi. Ele questionou só a Deus. Sim. Então, isso aí que você falou é verdade, tem a atuação dos anjos de Deus. Só que quem falou para ele não foi os anjos de Deus, foi Deus, o próprio Deus. Que fala assim, ó, e Deus fala para ele, de onde você está vendo? De rodear e passear a terra. Aí fala que os filhos de Deus estavam reunidos ali. E se fala dos anjos. Mas tá, fora da apostila aqui. Outro. Apocalipse, quando os anjos pregam no Perfeito. Atuação dos anjos de Deus. E também tem mais outra atuação também. Essa. Aqui. Que o Breno Jean falou. E a gente vê que lá no Novo Testamento, quando os anjos falam para as mulheres, aquele que vocês procuram já ressuscitou. Mas você ressuscitou? Você ressuscitou. Então vai ser pegadinho você. Você está esperto. Isso é bom, isso é benção. Isso aí foi uma pegadinha. Agora eu vou falar onde tem a passagem que não está aqui. Quero ver se vocês estão espertos. Que benção, glória a Deus. Aquela parte de Cornélio, que vem um anjo de Deus e fala para Cornélio, fala, vai lá e procura Pedro. Então, o anjo de Deus respeita a ordem que foi dada para os homens pregar. Aí o Cornélio envia mensageiros que chegam com Pedro estava orando, tem aquela visão, tudo. Aí Pedro vai lá, Cornélio conta o que o anjo falou para ele e o Espírito Santo fala para ele ali, ó, vai, não fale algo imundo que eu santifiquei. Aí teve uma atuação do anjo de Deus ali, para falar com o Cornélio. A primeira que eu fui pegadinha, para ver se você estava esperto. Eu não li na Bíblia isso aí, eu não li Josué tudo aí, mas na história eu vi lá que falaram que na história tinha antes dos anos como os guerreiros de Israel, é verdade? Não. Escrito assim não. Como a gente falou aqui no início, há uma atuação dos anjos de Deus em toda a Bíblia. Só que assim, como a gente está citando o capítulo e o versículo dos que estão necessitados, mas se a gente for ver, segundo a palavra de Deus, os anjos se acampam ao redor dos que o temem. Então, há muitas passagens na Bíblia que os homens foram para a guerra e Deus deu vitória. A gente tem certeza absoluta que os anjos estavam ali. Mas a gente está aqui falando a função de cada um, explicando e citando o que está escrito, mas que há, com certeza, a atuação dos anjos ali. Tem? Pode falar.
Tem Então, mais? Tem mais, com certeza, só que a gente vai parar aqui. Porque não adianta eu começar outra se eu não vou conseguir seguir dentro da introdução. Então hoje a gente falou só sobre os anjos. Os anjos. Isso, que maravilha. Agora semana que vem eu vou falar sobre os anjos tenebrosos. Né? Acredito que vai ser a 1h30 tem. Foi bom, né? A gente ver. Também? Eu confundi os anjos tudo. Querubim, serafim. Não. Cada um tem Agora eu sei, cada um tem uma função. Os serafins é para adoração. Os querubins são anjos de guarda. E citados alguns nomes. Né? Só que a parte que nós vamos entrar semana que vem, que vai dar mais detalhes a respeito de nome, vai ser semana que vem. Aí nós vamos voltar a falar um pouco sobre o que o povo sai lá do satanismo, da magia negra, espiritismo e tanta coisa lá, e vem orar aqui e fala assim: Senhor, esse espírito maligno, me cita o nome, que está agindo em tal área. Isso é errado, segundo a Bíblia. Por que é errado? Nós vamos ver isso semana que vem. Nós vamos ver e mostrar dentro da Bíblia, capítulo e versículo. Se alguém questionar, fala: olha aqui, como é que você fala uma coisa que não está escrito? Não. Uma coisa que as pessoas confundem hoje, para a gente encerrar, e fala assim: que Deus vai dar uma revelação. Nossa, eu vejo pessoas falar isso aqui: Jesus tem misericórdia. Nova, fora da Bíblia. Nunca vai fazer isso. Nunca. Deus vai dar para nós entendimento para a gente compreender o que Ele deixou revelado para nós na Escritura. Mas compreender que jeito? Esclarecendo com mais clareza o que está escrito. Mas trazer algo que nele não deixou ser revelado, nunca ele vai fazer isso. Porque Deuteronômio 29 fala: as coisas reveladas são para As coisas reveladas são para Deus. Não, reveladas que Deus deixou são para nós. E as encobertas são para Deus. Se ele não deixou escrito o nome de outros anjos, só deixou esse aí que é somente que tem que saber. Então a pessoa vai lá no espiritismo lá e tal, vem falando o nome de uns 70 anjos lá que eles falam, está errado. Porque o inimigo é o pai da mentira. Como é que eu vou acreditar no mentiroso? Então, isso biblicamente é errado. Então a gente hoje falou só sobre os anjos de Deus. E amém. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre os anjos tenebrosos. Amém? Amém. Sim. Glória a Deus.